Filipenses 2, versículo 15 em diante, diz assim a palavra do Senhor: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A palavra no grego para irrepreensíveis é memptos, que significa faltoso ou culpado. Na realidade, o que Paulo está dizendo, eu não quero que você, para que não os torneis culpado, para que vos torneis irrepreensíveis, ou para que vocês não se torneis culpados, ou para que vocês não se tornem faltosos. E ele diz mais, e sinceros. A palavra no grego para a palavra sincero é akeraiso, sem mistura, puro, para que vos torneis irrepreensíveis, ou sem culpa, e puros, filhos de Deus, inculpáveis. No grego é amomos, ou sem culpa. Mas é interessante esse amomos, que está no original grego, amomos, que significa o seguinte, é uma referência ao animal, preste atenção, que era levado ao sacrifício em Israel e que precisava ser amomos, ou seja, sem nenhuma mácula. Um animal perfeito, um sacrifício perfeito. Então não é culpável só de culpa, é exatamente amomos, que era sem culpa, mas sem nenhum defeito, para que a oferta pudesse ser aceita. Nós podemos ver isso em 1 Pedro 1, versículo 19. Ou seja, é um grau de pureza mais elevado. Não é só de que culpa de alguma coisa errada, mas que fosse sem nenhum defeito diante de Deus. E ele coloca aqui no meio de uma geração pervertida. Pervertida, no grego, é escólia, que significa desonesto, injusto, distorcido, sem escrúpulos. Então, ele está falando de uma geração distorcida, injusta, desonesta, sem escrúpulos. Paulo, ele está dizendo assim, ó, não encontrem vocês falta alguma, nada faltoso na vida de vocês, na conduta de vocês, e que não haja sinceridade, que não haja mistura, sem mistura com tudo aquilo que vocês estão vendo, e também seja um modelo para uma geração que é sem escrúpulos. Essa é a colocação do versículo exato, versículo 15. E é esse povo de Deus que a igreja precisa se tornar irrepreensível, sincero, sem culpa, filhos de Deus, inculpáveis, ou seja, sem mácula, no meio de uma geração completamente pervertida. Leia a teologia que você vai ver que nós estamos na sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna. E ela é sem nenhum escrúpulo. Escrúpulo é zero. Uma geração pervertida. E quero ressaltar para vocês algo muito interessante. Paulo não está se referindo ao mundo. Paulo está se referindo à igreja. É uma geração pervertida. O mundo, logicamente, já é isso. O mundo já é pervertido. Mas é um povo que não tem nenhum escrúpulo, nenhuma visão do que é viver o evangelho irrepreensível. Momos, uma oferta inculpável diante de Deus, puro diante do Senhor, mesmo dentro das nossas fraquezas, mesmo dentro das nossas debilidades, o Senhor move, o Senhor age nas nossas vidas. Mas cabe a nós buscarmos viver uma vida, e ele completa o versículo, na qual resplandece como luzeiro do mundo. Olha que coisa interessante que Paulo quer dizer como luzeiro do mundo. Sabe o que significa luzeiro? Lua, sol, ou seja, que tenha a luz. Então, que você seja a luz própria, vinda de Deus, para o mundo. Irrepreensível, mesmo dentro de uma sociedade completamente corrupta, destroçada, e que vai piorar. Não haverá avivamento, não haverá melhora. Podem até correr ondas, mas a piora é iminente. Um povo que desobedece, um povo amante de si mesmo, um povo religioso, um povo voltado a tudo que, lógico, que é humano. Então, Paulo nos coloca numa posição extremamente elevada. Logicamente que, para isso, nós precisamos completamente da atuação de Deus na nossa vida.
mas também precisamos nos santificar, que é nos separar daquilo que nos perturba e nos afasta do propósito e das coisas espirituais. E das mais profundas, viu? Estou falando de estruturas lá dentro. Não é só de não parar de fumar, parar de beber, parar de fazer. Isso é ótimo, mas é de lá de dentro. É a estrutura da maldade, a estrutura daquilo que nos assemelha com Satanás. Da estrutura humana que revela, que exalta a nossa queda. Todos nós pecamos e precisamos da glória e da graça de Deus. Então, ele nos coloca dentro de uma geração corrupta, dentro de uma geração pervertida e corrupta, imunda, que você e eu sejamos o diferencial. É isso que Paulo está dizendo. Que a sua fala, que o seu comportamento seja um diferencial, mesmo no mundo que vai piorar. Cada vez mais, o evangelho para o mundo e para essas pessoas não vai fazer sentido. Então, nós iremos ser cada vez mais massacrados. Porque todos os conceitos que já são aceitos dentro da igreja, todos os conceitos que a igreja não só aceita, mas vivencia, todos eles que já são vivenciados, e hoje muitos crentes já dizem que é nada a ver uma série de pecados, uma série de atitudes, uma série de situações e circunstâncias que nada a ver isso. E realmente, humanamente falando, isso não tem nada a ver, completamente perverteu aquilo que é sagrado. Vai piorar. Se você não tiver uma posição do que é Deus na sua vida, do Espírito Santo na sua vida, você, além de não ser o luzeiro de resplandecer, você não vai aguentar. Se não tiver uma posição firmada em Deus, do que Deus é, de como tem que viver, de como tem que ser, não vai suportar. A pressão social e a pressão religiosa será tamanha que o nada a ver hoje já é a realidade dentro das igrejas. Todo tipo de perversão, todo tipo de humanidade, todo tipo de tudo já vimos, já não nos chocamos, e a tendência é piorar, e a igreja cada vez mais aceitando, pervertendo e corrompendo o que é evangelho. Você é chamado a viver uma vida diferenciada. E para você viver uma vida diferenciada, você precisa saber a Bíblia e querer viver as verdades bíblicas, senão você não vai suportar. Todas as vezes que me vêm perguntas, todas as vezes que me vêm questionamentos, podemos fazer isso? Podemos ir ali? Podemos fazer assim? São perguntas que não deveriam nem existir no nosso meio. O que eu desejo é que você esteja do lado certo, daqueles que suportam, daqueles que buscam viver uma vida que resplandeça, não a tua luz, porque a tua luz e a minha não estamos luz de nada, não somos nada, mas temos de resplandecer a glória do Senhor Jesus. Versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, na volta do Senhor Jesus, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui Paulo está fazendo uma conjectura de que é triste nós pararmos tanto tempo para ensinar, e não vermos resultado na vida. E Paulo aqui ele fez um questionamento pessoal para que não fosse em vão todos os ensinamentos, toda a dedicação, para que aquele povo ali não trouxesse tristeza ao coração dele. O que muitas vezes é inevitável, nós temos que estar preparados, porque nem todos vão entender e vão buscar viver, nem todos vão suportar. E hoje eu entendo cada vez mais a quantidade de pessoas que estão sendo tragadas pela perversão, porque é muito mais fácil, né? É muito mais fácil ser tragado pela perversão. Versículo 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da fé, alegre-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, Paulo está dizendo que pela fé, pela luta, ele quer se congratular com aquele povo, como eu quero me congratular com você de ter valido a pena, não só a pena, mas a galinha inteira, termos suportado de vivermos uma vida íntegra diante de uma sociedade destroçadamente moral. Sociedade fora e dentro da igreja. E não seja menino. Vai ter um avivamento, vai melhorar, não, vai piorar. Somente aqueles que têm convicção, porque conheceram da verdade, é que vão suportar. Conheceram e escolheram viver a verdade. Então, Paulo, nesse texto, ele faz um apelo, ele faz um pedido ao seu querido povo em Filipos.
Por favor, não se tornem corruptos, faltosos, não se tornem maculados, por favor. Com essa geração pervertida, corrupta, mas que você se tornem luzeiros. Para que todo o meu ensinamento não seja em vão. Busquem viver uma vida diante de Deus. Mesmo nas suas debilidades, nas suas fraquezas, se coloquem. E cada vez que você se coloca diante do Senhor, cada vez a atuação do Espírito Santo de Deus vai ser maior na sua vida. Se afastem da religiosidade, do religiosismo, que não leva a nada. Falar como crente na igreja não vai te levar a lugar nenhum. É um puro engano na sua mente. É um puro anestesia, um ópio mental. Porque o que você precisa é uma experiência com o Senhor Jesus. Para que as pessoas ao seu redor possam olhar para você e possam dizer quem você é. Me impressiona ver pessoas que estão dentro das suas casas e as pessoas que convivem com você ou comigo sabem do seu mau testemunho ou que você não inspira nelas o Evangelho. Então não adianta se você não resplandece para as pessoas que estão perto de você. Você chegar no púlpito, você chegar na igreja, na intercessão, fazer a voz, fazer todo um teatro, gospel, isso aí é fácil. O luzeiro do mundo é isso. As pessoas ao nosso redor que nos olham, que nos conhecem, saberem do nosso testemunho, sem mácula, irrepreensíveis e sinceros. Que Deus abençoe você e eu oro para que essa igreja fortaleça-se e seja o maior modelo dentro da sua casa, dentro da igreja, compartilhando os lugares onde nós convivemos. Aí sim, seremos também em Jerusalém, ao redor do mundo.